Graça e paz, meus irmãos, amados, queridos, preciosos, escolhidos do Senhor Jesus, ao nosso Deus toda a glória, toda a honra, todo louvor, por essa oportunidade de nós estarmos aqui nessa live, a live de oração, onde nós estaremos orando por você. Já orei por você que vai assistir essa live, já clamei a Deus pela sua família, por você que vai compartilhar essa live, que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja segurando nas suas mãos, que Deus esteja governando a sua família, que Deus esteja no controle do barco da sua vida, que Deus tenha a morada dele no seu coração, que o seu coração seja a morada do nosso grandioso Salvador, Jesus Cristo, Senhor das nossas almas, Salvador da nossa vida. Que Deus abençoe você, que Deus derrame a graça, a misericórdia, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, né? Pela noite que nós já estamos entrando, que Deus abençoe. Meu querido irmão Jairo já está assistindo lá de São Paulo, ele não perde uma live. Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe você, a Ivani, seus filhos, suas noras, seus netos, né? Sua sogra, Dona Rosa, estamos em oração por ela, que Deus te abençoe. E a gente está muito feliz, sentindo a graça de Deus, a misericórdia de Deus, né? Na nossa vida. Como é gostoso. Eu tenho uma pessoa presente comigo aqui, é a minha amiga, né, em Cristo. A Edith está comigo assistindo a live. Que Deus abençoe, Edith, você, sua filha, seu genro, sua neta, seus irmãos, irmãs, né, cunhados, primos, sobrinhos. Que Deus abençoe. É bom ter alguém, né, junto com a gente, participando dessa live. A minha cunhada também, a Diná Jardim, está assistindo também. Que Deus abençoe a Diná, que Deus ponha chuvas de bênção na vida dela, né? Que Deus abençoe, que Deus dê a unção do Senhor sobre essa vida tão preciosa, né? E todos vocês que estão conosco assistindo essa live, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja abrindo a janela do céu e derramando as chuvas de bênção na sua vida, né? Aquele pedido de oração que você tem feito, lembra que Deus sabe a hora certa de agir. Não é quando nós oramos, mas é quando Deus tem o momento próprio para poder responder às nossas orações, né? A minha querida amiga, professora Aparecida Pereira, obrigado. Deus te abençoe, você, o Natanael, o Ian, o Natan, a Nora, a netinha, sua mamãe. O estado de saúde dela é bem grave, mas nós entregamos nas mãos do nosso Deus, estamos em oração todo dia. Parabéns, professora, pelo seu dia. Hoje é dia dos professores, todos os professores, que Deus esteja abençoando. Esses que fazem verdadeiros cidadãos, né, brasileiro, para o nosso futuro, nosso Brasil. Que Deus abençoe cada professor, cada professora, que Deus dê sempre alegria, sempre a paz, sempre conhecimento, sempre paciência, né? Sempre sabedoria para lidar, né, com essa nova geração que está chegando aí, e que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Irmãos, vamos lá então para a nossa live de hoje. O nosso tema de hoje é aprender a orar. Você sabia que você tem que aprender a orar? Nós precisamos aprender a orar. É isso que nós vamos estar trabalhando nesse momento, né? Nessa hora aqui agora. Aprender a orar, né? Que Deus abençoe. Está lá no Salmo 119, versículo 130, né? Então eu pedi conhecimento para Deus e Deus me deu esse tema. Irmãos, eu gosto do tema da oração. Eu gosto quando se fala da oração. Eu gosto de orar. Eu gosto de interceder. Eu gosto de buscar a presença de Deus. Eu gosto de buscar o Espírito Santo para que venha entrar na nossa vida, na minha família, na sua família, e fazer morada, e fazer
uma mudança total no nosso coração, né? Que é fraco, é pecador, é imperfeito, mas o nosso Deus pode. Isso é através da oração. Mas para isso nós precisamos aprender a orar, né? Quando eu estava lendo a palavra de Deus, eu senti Deus falando ao meu coração. Olha lá no Salmo 119, versículo 130, diz assim: a explicação das tuas palavras, olha, a Cleonice Alcântara, minha sobrinha, ô Glória, Deus te abençoe, minha amada, quanto tempo, hein? Você sem assistir a tia, agora está presente, né? Deus te abençoe você, seus familiares todos, né? Então, olha, a explicação, tá lá no Salmo 119, 130, a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Então, olha que coisa preciosa. Como que nós vamos aprender a orar? Através da explicação da palavra de Deus, né? E a explicação da palavra de Deus vai iluminar a nossa vida e nos vai dar discernimento de como nós orarmos. Kátia, minha sobrinha, Deus te abençoe você, minha linda, chuvas de bênção na sua vida. Então eu estava lendo esse texto, fiquei, sabe, maravilhada com a bênção de Deus, com a graça de Deus, com a explicação de Deus, né? A explicação das tuas palavras, quer dizer, da Bíblia, a palavra de Deus, né? Que está dentro das Escrituras. O que ela vai fazer? Ela vai iluminar a nossa vida e vai dar discernimento. Nós que não temos, somos inexperientes, não temos conhecimento, né? Então agora eu pergunto, amados, você aprendeu a orar? Já aprendeu a orar? Como? Como você aprendeu a orar? Quem te ensinou você a orar? Né? Quem incentivou você a orar? Demorou muito para o aprendizado, para você poder aprender a orar? Demorou muito? Né? Quando você ora, tem tempo determinado para você orar? Né? Orar, amados, é falar com Deus. A oração é nós falarmos com Deus. Para conversar com alguém, você precisa entender sua língua. Se chegar uma pessoa de outro país para falar com você, você não vai conseguir entender ela porque você não conhece a língua daquela pessoa. Se vier um japonês conversar com você, você não vai entender. No meu caso, eu tenho uma nora que é japonesa e ela entende, né? Então, ela pode me explicar, né? O Itamar está presente. Obrigado, meu sobrinho, Deus te abençoe. Então, para conversar com alguém, precisamos entender a sua língua. Se chegar uma pessoa da Espanha, da Inglaterra, da Índia para conversar conosco, nós não vamos saber conversar porque nós não temos conhecimento daquela língua, né? Você já pensou assim também? Hein, meus irmãos? Conversar com alguém que você não conhece a língua é difícil, né? Nós não vamos conseguir entender nada. Às vezes a gente assiste nas redes sociais a pessoa falando, mas tem a tradução embaixo, senão nós não vamos entender nada, né? Então é preciso compreender qualquer idioma, né? E aprender. Então nós temos que compreender, né? E aprender qualquer idioma para nós poder termos aquele relacionamento com aquela pessoa, né? Então temos que ter, então, isso daí. Eu achei interessante, quando eu estava lendo, né? Um autor americano, ele falando sobre a nossa experiência pessoal, né? Na aquisição da linguagem e a oração. Então ele fez ali algo maravilhoso sobre a nossa linguagem e a oração, né? Ele afirma que a linguagem é falada a nós. Preste bem atenção, meus irmãos, isso aqui me chama muita atenção. A linguagem é falada a nós, né? Aprendemos a falar quando alguém fala conosco. Aí nós aprendemos a falar. Agora eu jogo para você. Você tem ouvido alguém falar com você? A minha amiga Ângela, intercessora, Deus que abençoe. A minha querida irmã Amélia Lima, estamos em oração por você, irmã Amélia, Deus te abençoe, Deus te dê saúde. Você, o pastor Norberto, né, que Deus te abençoe. Então, ele afirma que a linguagem é falada a nós. A palavra de Deus é uma linguagem que é falada a nós. Eu vou explicar para você mais detalhadamente daqui um pouquinho. Aprendemos a falar quando alguém fala conosco, né? Agora eu vou falar para vocês, quando nós nascemos, quando você nasceu, né? Quem conversava com você? Era sua mãe, era seu pai, seu irmãozinho mais velho, né? Sua tia, seus avós, né? Quem que conversava? São essas pessoas, né? Então, quando nascemos, né?
passamos a ouvir diariamente muitas palavras, né, da nossa mãe, dos nossos familiares, pai, né, muitas palavras a gente começou a ouvir. Então assim também é com o nosso Deus, nós temos que ouvir Deus para depois nós falarmos com Ele, receber a palavra de Deus para depois nós comunicar com Ele, nós entrarmos em oração. Pouco a pouco, né, percebemos que alguma dessas palavras são dirigidas a nós, quando nós éramos pequenos, né? Quais são essas palavras que a gente ouvia, né, dos nossos pais, né? Então, você pode dizer aí agora para você, dentro do seu coração aí, quando você era criança, bem pequeno, o que sua mãe falava, o que você gravou, o que você aprendeu, né? Que era dirigida a você. Depois de sílabas, ela foi falando sílabas e sílabas, né? Adquirimos o que? A capacidade de responder, né? Após nossas mães falar para nós, sílaba após sílaba, nós tivemos a capacidade de responder. Responder o quê? A gente dizia mamãe, né? Papai, sim, não. Olha que coisa linda, você está entendendo, meus irmãos? Que coisa preciosa que é a você ouvir. Amados, com o nosso Deus também é assim. Deus está falando conosco e nós viramos as costas. Nós não paramos para ouvir Deus e dizer como a gente dizia, mamãe, papai, sim, quero. Balançava a cabeça, não quero. Temos ouvido Deus também, Deus falando com você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem ouvido Deus falar isso? E você tem orado nesse sentido, agradecendo a Deus? O Norival, meu sobrinho amado, Deus te abençoe. Estamos em oração aqui, viu? Pelo Gustavo, viu? Nessa live, vamos estar orando por ele. Que Deus abençoe, Norival. Estamos em oração para os seus pais também, né? Então, a capacidade de responder o quê? Né? Nós tínhamos a capacidade, mamãe, né? Papai, sim, não. A gente falava quando era criança. Nenhuma dessas palavras foi criação nossa. Não, nós aprendemos. E assim também nós vamos aprender do nosso Deus através da Bíblia, a palavra de Deus, né? Nós temos que aprender. A minha querida Ana Paula Nakashima está assistindo. Obrigada, minha amada filha em Cristo Jesus, né? Então foram resposta a alguém, né, que falou conosco primeiro, a gente depois respondeu. Você está entendendo, amados, o que é a oração? Lembra quando você era criança, que você ouvia seu pai? Né? E você tem ouvido Deus falar com você? Você tem ouvido Deus falar, eis que estou contigo todos os dias? Você tem agradecido o nosso Deus? Coloca-se no lugar de uma criança e Deus é o nosso Pai verdadeiro que está conversando conosco e nós às vezes não ouvimos a conversa dele através da palavra de Deus. Nós não queremos ouvir, queremos ver outras coisas, distraímos. Não somos como éramos criança, aprendendo a falar quando a mãe ensinava. E Deus está aí, ó, ensinando através da palavra de Deus, né? Isso acontece com todo mundo. Então nós aprendemos a orar assim. Orar antes de falar com Deus. Então a oração ela é importante antes de nós falar com Deus. Porque primeiro Deus fala conosco. Olha que Deus diz. Olha aqui, Norival, Ana Paula, Jairo, Cidinha, Edith que está aqui comigo. Olha, eis que venho sem demora. Deus está falando conosco, comigo também. Eis que venho sem demora. Deus está falando. O que você vai responder para Deus? Pai, me prepara para mim poder encontrar com o Senhor Jesus. A Elisângela Pereira está assistindo. Obrigada, Elisângela. Que bênção preciosa de você, né? Então, orar antes de falar com Deus. Então, você tem que orar, né? Antes de falar com Deus. Veja que coisa linda, né? É ouvir a palavra de Deus. Então, orar antes de falar com Deus é você ouvir a palavra de Deus. O que Deus está falando para você? O que Deus deixou para você ouvir todos os dias, né? Como criança que ouve a mãe, aprende e depois ela fala, sai falando, né? Igual nós hoje estamos falando, mas nós aprendemos com nossos pais, com a nossa mãe. E também nós devemos aprender com o Senhor Jesus para nós podermos falar com Ele e falar dele para as pessoas. Nós não falamos para as pessoas sobre o que aconteceu com a nossa vida, com a nossa família. Também assim nós devemos falar com as pessoas o que Deus fez na nossa vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Só dele morrer na cruz,
derramando o seu sangue para nos perdoar de todos os pecados, né? Isso aí nós devemos falar também para as pessoas, né? Em certo momento, né? Começamos a responder a Deus, né? E é isso que chamamos de oração, meus irmãos. É isso que chamamos de oração quando nós começamos a responder a Deus, né? O que, amados? O que nós falamos, né? O que nós falamos? Eu te louvo, Senhor. Você tem falado isso na sua vida? Eu te louvo, Senhor. Lava-me, protege-me, cura-me o medo, tira a minha dor, tira a minha aflição. É isso que nós temos que estar sempre atento para poder ouvir a voz de Deus, responder ao chamado de Deus através da oração, né? Amados, creio que temos dificuldades para orar. Eu creio que nós temos dificuldade para orar, pois ouvimos o que? Pouco. Nós ouvimos pouco o que Deus tem a nos dizer. Nós não ouvimos tudo que Deus tem a dizer para nós. Nós ouvimos pouco, como eu disse no começo, né? A gente deixa a Bíblia guardada, deixa a Bíblia aberta ali, empoeirada, né? E Deus está falando com você. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos ouvir Deus falar conosco. Aí depois nós vamos falar com Deus, né? Agradecer a Ele pela palavra, pela vida, pela família, pelo trabalho, pelo salário, pela palavra de Deus que está nas nossas mãos, né? Então, é maravilhoso nós pensarmos, né? E nos dizer, amados, orar não é simplesmente falar qualquer coisa para Deus ou repetir as mesmas palavras várias vezes, não. Não é você falar assim, sabe, repetir aquelas palavras várias vezes. Tem que partir do íntimo do seu coração, aquilo que Ele falou para você, aquilo que você gravou no seu coração, aquilo que você aprendeu através do ensinamento da palavra de Deus. Assim como é preciso ouvir uma música, que você gosta de uma música, que você tem que fazer para você aprender ela? Você tem que ouvir e ouvir várias vezes, para depois você cantar aquela música. Assim também é na vida espiritual, na nossa oração. Nós devemos ouvir Deus através da palavra, né? Antes de nós conseguir aprendê-la, é preciso, né, ouvir mais a Deus. Assim como a música, antes de nós aprendermos, temos que ouvir mais. Então também nós temos que ouvir mais Deus, para depois nós conversarmos com Deus, nós termos a palavra certa para colocar diante de Deus, né? Para que nossas orações estejam mais afinadas com a sua vontade. Você pode dizer um amém aí? Oh, glória a Deus, aleluia. Você quer então que as nossas orações estejam mais afinadas com a sua vontade? Amém, Edith? Amém. Olha que bênção. Então glória a Deus, é nós orarmos, é nós clamarmos a Deus, amados. Deus nos ajuda em nossa fraqueza. Com certeza. Deus nos ajuda na nossa fraqueza. A Edith respondeu aqui com certeza, e é verdade. Deus ajuda na nossa fraqueza, né? Com a linguagem da oração. Olha aqui, com a linguagem da oração, Deus ajuda na nossa fraqueza, né? O Espírito Santo intercede por nós. Tem momento da nossa vida que nós... A Edilene Magolin está assistindo. Obrigado, minha amiga preciosa. Deus te abençoe você. Viu? Clame a Deus, fala com Deus, conversa com Deus. Abre o seu coração, Edilene. Deus te abençoe, né? Então, na comunhão na comunhão, né, do Espírito, podemos desenvolver e aprender a linguagem certa para responder ao que Deus nos diz. Só mesmo nessa comunhão com a palavra de Deus que nós vamos entender corretamente aquilo que Deus quer falar para nós e como nós vamos conversar com Deus. É aquilo que está dentro do nosso coração, que é a palavra de Deus. Deus fala conosco, né, por acontecimentos. Deus fala com você por acontecimentos, né? Por pessoas que chegam para você, que oram com você, que conversam com você. Deus está falando através daquela pessoa, né? Que cercam, né? E principalmente pela sua palavra, que é a Bíblia. Deus fala principalmente pela palavra dele, que é a Bíblia, né? Usa as pessoas, mas o foco principal é a palavra de Deus. É a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Leia o Salmo 23. Decore o Salmo 23. Leia o Salmo 91, leia Isaías 45, você vai ver as bênçãos de Deus sendo derramadas na sua vida. Precisamos estar atentos a tudo o que acontece, meus amados irmãos, buscando sempre ouvir mais a Deus em nossas orações, né? Ouvir mais a Deus em nossas orações.
vamos pedir, né, segundo a sua vontade. Olha que coisa importante, quando você for orar, for falar com Deus, peça que Deus responda segundo a vontade dele, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo está dentro de nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então vamos pedir segundo a sua vontade, revelada a nós em suas promessas. Então a promessa revelada a nós está na Bíblia. Então ele vai responder segundo as suas promessas, né? Que foi revelada a nós, né? Amados, aprendemos a falar ouvindo. Você viu que eu contei no começo? Como que você aprende a falar? Ouvindo. Como que você aprendeu a falar? Ouvindo sua mãe, ouvindo a sua família, né? Aprendemos a orar também ouvindo. Oh, glória a Deus, aleluia. Você aprende, né, a orar também ouvindo a palavra de Deus. Que você possa abrir o seu coração e ouvir a palavra de Deus para você depois poder, né, falar com Deus, né? Se você não encher sua mente da palavra de Deus, o inimigo vai encher de medo, de preocupação, de ansiedade, de estresse e de tentação. Tem que encher a sua vida, o seu coração da palavra de Deus. Senão vai ser enchido de todas essas qualidades ruins que eu acabei de colocar aqui, né? O inimigo vai encher de medo, você vai ficar com medo, você vai ficar preocupada, você vai ficar com ansiedade, você vai ficar com estresse, você vai ficar, né? E tentação na sua vida. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, que Deus fale ao seu coração, assim como Ele falou ao meu coração, tenho certeza, né? Que Deus abençoe você que vai compartilhar essa live, que Deus derrama chuvas de bênção na sua vida, que outras pessoas também possam entender um pouquinho da oração, que é aquele diálogo, né? Deus falando conosco e nós aprendendo aquele diálogo e depois nós conversando com o nosso Deus, assim como a mãe nossa falou com a gente quando criança, né? Nós também temos que ouvir Deus falar conosco através da palavra dele, que é a Bíblia, né, sagrada, é a palavra de Deus falando conosco, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Agradeça, Senhor, obrigado, porque o meu caminho é o Senhor quem está dentro dele, o Senhor que está me conduzindo no teu caminho. Está me dando luz, está me dando paz, está me dando alegria, está me dando vitória, está me dando cura, está me dando salvação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós temos aqui os pedidos de oração, vamos estar colocando diante do nosso Deus. A nossa professora Neuza Novato, graças a Deus, já está bem melhor, né? Também orar pelo meu cunhado Jesus, que está internado ainda, o estado dele é complicado. Mas para o nosso Deus não existe impossível, nós devemos orar, buscar. Também pela saúde da Érica, hoje ela não está muito bem, a minha nora, com muita dor, né? Mas Deus está com ela. O Jairo também, meu irmão, lá em São Paulo, sua família, né? Sua esposa, seus filhos, netos, nora, a dona Rosa, sua sogra, né? A senhora Aparecida, né? Que me pediu oração, ela está com câncer na boca, a boca dela está horrível, ela não está aguentando mais de dor, muita dor, está insuportável, e nós vamos estar clamando a Deus pela dona Aparecida, que Deus abençoe. A nossa irmã Amélia também, que não está bem de saúde, o pastor Norberto, que Deus abençoe. O nosso Brasil, os países ali em guerra, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja acalmando, que as pessoas possam estar ouvindo a paz de Deus, né, que entra dentro de nós e faz uma mudança na totalidade, né? Somente a palavra de Deus pode tirar essa enfermidade da vida da Cida, nossa querida irmã Cida, né, com esse câncer na boca, e Deus tem poder para poder fazer um grande milagre, né? Também a dona Rosa, né, a Érica, a nossa irmã Amélia e todos os outros que pedem as nossas orações. Nós temos também os aniversariantes hoje, né? Dia 15, dia dos professores, que Deus abençoe os professores, que Deus dê muita paz, muita alegria, muita vitória, aqueles que já estão aposentados, tipo o meu caso, né, da Edilene também, que já aposentou, que Deus abençoe, que Deus dê força para nós, dê alegria, né. Dia 16, amanhã, da minha querida irmã Evani, e a minha irmã, a Devanir também está de aniversário, né, que Deus abençoe a Evani e a Devanir,
Que Deus abençoe, né? Que Deus dê muitos e muitos anos de vida. Também amanhã é a nossa querida irmã intercessora Arlinda. Que Deus abençoe seu aniversário. Dia 17 é da Nilda Vargas Castro. Oi, Nilda! Parabéns, minha linda. Deus te abençoe. E dia 18 do senhor Altivo Barbosa. Tá de aniversário, senhor Altivo. Deus que abençoe você. Deus te dê muitos e muitos anos de vida. Deus te dê saúde para você, para sua esposa, para os seus filhos, né? Que a mão do Senhor esteja sobre os aniversariantes, que sintam a graça, o poder, a misericórdia de Deus nas suas vidas. Amém? Amados, vamos estar em oração agora. Convido você a orar comigo, colocar a sua vida diante de Deus, colocar os seus problemas diante de Deus e aprenda a ouvir Deus falar, né? Através da palavra de Deus, e depois nós vamos colocar a nossa vida falando com Deus em oração. Amém? Vamos orar? Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos na Tua presença no final dessa live, dessa quarta-feira, que o Senhor vem mostrando para nós, ó Pai, como nós devemos falar com o Senhor. Primeiro, Deus, ouvindo a Tua palavra, Pai, obedecendo a Tua palavra. Tu és fiel, Tu és justo, Pai, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos proteger, para nos salvar, para nos dar alegria, nos dar paz, nos dar conforto, nos dar segurança, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que está assistindo essa live, cada pessoa que vai compartilhar essa live, que o Senhor esteja abençoando, Pai, que eles ao assistir essa live, vejam, Deus, que nós podemos, ó Deus, estar na Tua presença, Pai, sempre, constantemente, mas em primeiro lugar ouvindo o Senhor falar conosco, e para isso nós precisamos ter, ó Deus, o nosso coração voltado inteiramente para o Senhor. Pai, colocamos diante de Ti todos os enfermos que nós citamos o nome aqui. Meu Deus, olha para cada um com olhar de graça, com olhar de cura, porque Tu és o médico dos médicos, Tu és o Deus do impossível, o Deus que faz, o Deus que age, o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que salva. Oh, glória a Deus, aleluia. Abençoa, Senhor, todos os nossos pedidos de oração aqui. Cuida do nosso Brasil, Pai, nessa situação tão difícil, Pai, que isso não venha, ó Deus, causar mais tribulações, mais preocupações, mas que a paz venha, ó Deus, entrar, ó Deus, através, ó Deus, dos Teus servos que estão orando, os pastores que oram, Pai, que buscam a Tua presença, meu Deus. Ó Pai, cuida de nós, Pai. Prepara a nossa vida para encontro contigo. Sabemos dos acontecimentos, ó Deus, que o Senhor está voltando, Pai. Prepara o nosso coração, lava o nosso coração, santifica a nossa vida. Cuida de todos os aniversariantes citado o nome aqui, Pai. Acrescenta muitos e muitos anos de vida, mais anos na Tua presença, hora na Tua presença, minutos na Tua presença, segundo na Tua presença, buscando o Senhor em espírito e em verdade, meu Pai. Lava-nos, ó Deus, recebe o nosso clamor. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos, ó Deus. Também agradeço pela vida da Edith aqui comigo, Pai. Sua saúde, Pai. Sua filha, Pai. Sua neta, Pai. Seu genro, Pai. Suas irmãs, irmãos, Pai. Aqueles que estão com problema de saúde também tem. Mas eu coloco nas Tuas mãos e sei que o Senhor faz sempre o melhor, Pai. E também peço pelo Gustavo, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia dele nesse momento, Pai. Nós temos orado, clamado por ele, mas o Senhor pode fazer o grande milagre, ó Pai. Ó Pai, principalmente o milagre da salvação, Pai, a redimissão, ó Deus, para que possamos ser redimidos, lavados pelo Teu sangue, que o Gustavo seja amparado pelo Senhor. Nós pedimos essas bênçãos e nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver quem está assistindo comigo aqui. Vamos ver lá. Vamos ver. Não estou conseguindo mexer aqui. Opa, deu uma travadinha no celular. Mas depois eu vejo, né? Que Deus abençoe. Vamos repetir comigo, meus irmãos. Vamos lá, Edith. Se Deus é por nós, quem será contra nós? De novo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que coisa linda. O Salmo 23, primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele outro agora. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, glória a Deus, aleluia. Está cansado? Está sobrecarregado? Chega até Jesus, Ele vai te aliviar, vai tirar esse fardo das suas costas, né? E vai fazer você andar
triunfantemente na presença do nosso Deus, amém? Não deu para mim ver aqui você que está assistindo a live, não problema aqui no meu celular, mas depois eu vou estar agradecendo vocês, né? Agradecendo a Deus primeiramente, né? E vocês, e conto com a sua presença na próxima quarta-feira, para juntos estarmos aqui falando, orando, buscando a presença do nosso Deus na nossa vida, amém? Tenha todos uma boa noite.